Cade acorda antes do alarme, mas não abre os olhos imediatamente. O silêncio do quarto pesa mais do que o som mecânico que está prestes a vir. Ele já sabe como o dia começa, sabe como termina. O que não sabe, e isso o incomoda, é quanto tempo ainda é possível seguir sozinho. O alarme soa. Cade se levanta. Os movimentos continuam precisos, mas algo está diferente. Não é cansaço físico. É uma espécie de atraso interno, como se a mente precisasse de um segundo a mais para acompanhar o corpo. Ele veste o uniforme, ajusta as botas, confere o equipamento. Tudo certo, tudo vazio. No corredor, os soldados seguem o fluxo habitual. Conversas repetidas. Piadas sem peso. Cade passa por eles como se atravessasse um cenário fixo. Não observa mais mortes futuras. Evita pensar nelas. O isolamento deixou de ser estratégia consciente e passou a ser proteção emocional. No transporte, Cade escolhe ficar longe de Rita. Não por cálculo tático, por necessidade. Ela está no mesmo lugar de sempre. Postura firme, olhar focado. Não o procura, não o evita. Apenas existe. Cade se mantém afastado, encarando o chão metálico que vibra sob seus pés. A distância agora é regra. Quando a porta se abre, Cade avança sozinho. A batalha começa dentro dos parâmetros esperados. Ataques previsíveis, rotas conhecidas. O campo responde com estabilidade quase confortável. Cade se move com eficiência silenciosa. Evita interferências. Não salva, não corrige. Apenas sobrevive. Funciona. Por alguns minutos. Então, algo quebra. Sem aviso. Não é um ataque novo. Não é um atraso. É a ausência de resposta. Um momento em que o campo deveria reagir. E não reage. O silêncio dura um segundo a mais do que deveria. Cade sente o corpo travar. Esse segundo custa caro. Um ataque surge de muito perto. Cade reage tarde. A morte vem rápida. O alarme soa. Cade desperta com um desconforto novo. Não culpa, não medo, dúvida. Ele percebe que, mesmo seguindo as regras que aprendeu, o ciclo começa a falhar. A estabilidade não é mais garantida. O isolamento, que antes reduzia o risco, agora cria lacunas. No corredor, Cade passa por Rita. Pela primeira vez em muitos ciclos, ela fala: "Você está ficando lento." Não há acusação, há constatação. Cade não responde. Na batalha seguinte, ele repete a estratégia. Mantém distância. Age sozinho. O campo reage de forma errática. Ataques surgem cedo demais. Outros atrasam. A previsibilidade começa a se desfazer. Cade entende algo inquietante. O ciclo não quer apenas indivíduos eficientes, ele quer informação completa. Isolar-se demais cria pontos cegos. Em um dos ciclos, Cade tenta ajustar isso sem quebrar a regra. Aproxima-se de Rita apenas para observar. Não interfere. Não sinaliza. Apenas acompanha à distância. O campo responde melhor. Eles sobrevivem mais tempo do que no ciclo anterior. Não tanto quanto quando atuavam juntos, mas o suficiente para indicar algo novo. A distância absoluta também é um desvio. No ciclo seguinte, Cade testa o limite oposto. Aproxima-se um pouco mais. Corrige um movimento mínimo de Rita, sem chamar atenção. O campo reage de forma agressiva. Ataques surgem cedo demais. A morte vem rápida. O alarme soa. Cade acorda com uma clareza desconfortável. Não existe posição segura. Nem junto demais. Nem longe demais. O ciclo reage a qualquer tentativa de controle estável. Na batalha seguinte, algo inesperado acontece. Rita erra. Não um erro pequeno, um erro claro, visível. Cade vê com antecedência. Sabe exatamente como corrigir. O reflexo vem automático. Ele se move. Corrige. Rita sobrevive. O campo entra em colapso imediato. Ataques surgem de todos os lados. Sem padrão, sem ritmo. Cade tenta compensar, mas já é tarde. A morte vem caótica, diferente de todas as anteriores. O alarme soa. Cade desperta com o coração acelerado. Não pela morte, pela confirmação. O ciclo pune correções diretas agora. No corredor, Rita se aproxima dele. Não olha para frente. Olha diretamente para Cade. Não foi só você que mudou. Cade entende.
O ciclo não está reagindo apenas a ele, está reagindo à interação, à consciência compartilhada. Na batalha seguinte, Keiji toma uma decisão nova. Ele não se afasta completamente, não se aproxima demais. Ele observa Rita e observa o campo reagir a ela também. Pela primeira vez, Keiji percebe algo claro. Rita também está sendo lida pelo ciclo, não como exceção, como variável ativa. Eles sobrevivem mais tempo quando alternam liderança, quando não seguem sempre o mesmo padrão, quando erram de forma controlada. Mas isso exige algo que Keiji vinha evitando: comunicação real. Em um ciclo mais longo, Keiji fala pouco, direto, sem explicar tudo, apenas o suficiente para alinhar decisões mínimas. O campo reage com instabilidade moderada, mas não colapsa. Funciona até certo ponto. No fim desse ciclo, Rita é atingida de forma grave, não imediatamente fatal, o suficiente para deixá-la vulnerável. Keiji tem segundos para decidir. Salvar Rita agora significa repetir o erro que já colapsou o campo antes. Não salvar significa perder a única pessoa que entende o que está acontecendo. Ele hesita. A morte chega antes da decisão se completar. O alarme soa. Keiji desperta em silêncio absoluto. Ele entende agora que ficar sozinho não funciona mais. Mas voltar a agir como antes também não é possível. O ciclo avançou para uma fase diferente. Ele se senta na cama, encarando o teto, com uma certeza que não traz alívio algum. A partir de agora, sobreviver vai exigir coordenação consciente sob risco constante. E isso significa que, cedo ou tarde, alguém vai pagar o preço de um erro que não pode mais ser absorvido. Keiji se levanta. O ciclo continua. Mas agora, não há mais como atravessá-lo sozinho. Se essa história continua te acompanhando, escreve nos comentários. Quando ficar sozinho deixa de ser proteção e passa a ser fraqueza? Nos vemos no episódio 6. Se essa narrativa fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios.